Vamos estudar hoje a lição que tem por título Os Benefícios da Fidelidade. O texto está em Gênesis 21 a 27. Evidentemente que não vamos discorrer sobre todos os textos. Alguns vão se sobressair porque são mais relevantes, considerando o título escolhido. Mas não se deve desprezar algumas particularidades dos outros textos que não foram ou não serão contemplados. Mas antes de falar sobre o texto, ou melhor, sobre o título, Benefícios da Fidelidade, eu gostaria de chamar a atenção para o significado da palavra. Não é a palavra desconhecida, mas ela abarca alguns sentidos muito interessantes que eu gostaria de ressaltar. Qualidade de quem é fiel, devotado, ligado a alguém ou a alguma coisa. Exemplo, fidelidade a um princípio. Qualidade de quem é constante em seus sentimentos, suas afeições, seus hábitos. Exemplo, fidelidade a um amigo, fidelidade a um cliente. Qualidade do que é conforme a exatidão, a verdade. Exemplo, fidelidade de um discurso. Qualidade de quem não foge a uma promessa, de quem não trai um princípio. Exemplo, fidelidade à palavra empenhada. Esta quarta definição diz mais respeito ao nosso estudo. Vejam bem a definição com o texto que se inicia o estudo, que está em Gênesis 21, os primeiros versículos. Visitou o Senhor a Sara, como lhe disse. Ou melhor, repetindo a leitura. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Vejam que realça bem a definição da palavra fidelidade no seu quarto item. Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Interessante ressaltar isso, no tempo determinado. Nas lições anteriores, nós falamos sobre a questão do tempo, da pressa humana, do tempo humano e do tempo de Deus. E hoje nós temos a oportunidade de corroborar aquilo que foi falado naqueles instantes. Os objetivos gerais do estudo são 2. Compreender que Deus cumprirá suas promessas no tempo determinado por Ele mesmo, e não por nós. Reconhecer a fidelidade de Deus em sua vida. Cada um pode fazer esta verificação, né? Lembrar-se do que Deus tem feito, cumprindo a sua fidelidade na vida de cada servo seu. E também 2 objetivos específicos. Ser fiel a Deus em todas as circunstâncias. Não apenas nas circunstâncias positivas, mas em todas. As positivas e as negativas. Promover a paz nas diversas circunstâncias da vida. Portanto, vamos ter em mente que os objetivos do estudo são estes. Não se faz um estudo só por fazer, só para mostrar conhecimento ou para lembrar da passagem, mas é para vivenciar alguma coisa oportuna e posta na lição, no estudo.
promessa outra vez posta à prova. Este texto está em Gênesis 21, de 1 a 33. Mas é claro que não vamos ler todo o texto, né? Ressaltar alguns versículos que realçam bem a questão que se quer apresentar. Vejam lá, recapitulando um pouco. Abraão recebeu a promessa. Nesse tempo ainda se chamava Abrão. Mas ele não quis esperar o cumprimento da promessa e, juntamente com Sarai, arquitetaram um plano para adiar o cumprimento da promessa divina. Aí veio o nascimento de Ismael, o desentendimento de Sarai com a sua serva, depois a volta dela para casa, a reconciliação. E agora temos um episódio interessante. Depois de muito tempo, agora Abraão vai ver que aquela promessa vai se cumprir. E para se alegrar com o cumprimento da promessa e o desenvolvimento da criança, Abraão vai dar uma festa. Vamos observar o que se fala nos versículos seguintes do capítulo 21, a partir do versículo 8. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Havia um ambiente muito festivo e ali estavam todos reunidos, incluindo a egípcia e Ismael. E as crianças costumam ter algumas ações que os adultos não gostam. Reparam nas crianças e acham que aquilo não é bom e tiram conclusões. O fato é que Ismael estava caçoando ou fazendo uma brincadeira não oportuna no entendimento dos pais com Isaac. Sara logo captou aquilo como uma ameaça ao seu filho. Vamos ler os versos 9 e 10 do capítulo 21. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. São palavras duras, né? Numa festa, vamos imaginar, todo mundo alegre, festivo, e de repente, por uma situação incômoda, a mulher dirigir seu marido, rejeita, e com os nomes mais pejorativos, escrava, rejeita esta escrava e o seu filho. Foi um momento de muito pesar a Abraão. O texto fala sobre isso. Abraão ficou assim constrangido, não sabia o que fazer, mas ele teve uma revelação divina de que aquele procedimento de Sara tinha alguma lógica, porque estava em jogo a herança que foi prometida a Abraão e a Sara. É um episódio muito lamentável a sequência disso tudo. Nós temos neste estudo realmente duas sequências lamentáveis, deploráveis, muito comoventes até. O texto fala que Abraão é pesaroso, mas consciente de que não tinha outra saída, de madrugada levantou-se e preparou tudo
e despediu a Agar. Está nos versos 11 a 14 do capítulo 21. Abraão despede Agar e seu filho Ismael, compreendendo ser essa a vontade de Deus. Deixe-me ler estes versículos 11 a 14. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele seu descendente. Deus já estava alertando a Abraão de que o seu pesar deveria diminuir, porque também Ismael teria uma bênção especial. E o verso 14, que é onde começa realmente o grande pesar e a comoção de todo aquele que lê o texto. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, despediu, um pouco miúda essa letra aqui, tem que procurar ver melhor. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e o odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando errante pelo deserto de Berseba. Esta é a narrativa muito pesarosa, porque não pode imaginar o pai de uma criança levantar-se de madrugada e procurar o básico, entregar o filho à mãe para sair de madrugada errante, sem saber para onde ir. É uma cena realmente muito chocante mesmo. E Agar foi pelo caminho sem saber para onde ia, como fizera Abraão tempos atrás, atendendo ao chamado divino. Mas agora Agar não estava atendendo a um chamado, estava sendo enxotada, estava sendo rejeitada. É uma cena realmente deplorável. Mas Deus é fiel. Esse dizer é muito conhecido, porque se tornou um lugar comum em se falar isso. Deus é fiel. Muitos talvez nem apresentem as provas da sua fidelidade. E um dos pontos básicos do estudo é mostrar os pontos básicos da fidelidade de Deus. Houve uma promessa para que Ismael fosse também uma sequência da promessa de Abraão na constituição de nações. Ele não ficou totalmente desamparado. Vejam o que se fala a seguir sobre essa questão, dos versos 22 a 34. 22 a 34. Melhor, no verso 17. 16. Ou melhor, voltando para o 15. Tendo-se acabado a água do odre, porque a escrava saiu só com o básico, mas a água do odre não ia ficar para sempre. Antes de continuar, precisamos falar o que é odre, porque nós aqui na cidade não sabemos o que é isso. Mas odre é uma espécie de vasilha tirada do couro do bode e costurada para transporte da água no deserto. E vejam, coisa estranha para o habitante da cidade. Mas essa água ia acabar, porque o odre não é tão grande assim, né? Não compara tanta água e um lugar deserto. Então, retomando a leitura. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos
Viram que imagem? E afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. É uma cena triste, realmente. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Por maior que seja a aflição, a tribulação, a gente tem que se espelhar em situações como esta, porque quando Deus aparece para confortar, para prometer alguma coisa, só nos resta confiar que Ele é fiel e não vai falhar. E assim foi com Agar e com o menino. A aparição do anjo, especificamente, já é uma vitória, é um consolo. E, na verdade, isso se provou nos momentos subsequentes. Como o tempo é curto, a gente não vai se demorar nessas questões para abarcar mais situações em que se prova a fidelidade de Deus. O episódio seguinte é um incidente em Beceba. Não vou ler o texto, por causa do tempo, mas está em Gênesis 21, de 22 a 34, que eu citei há pouco, que consistiu em pastores de Abimeleque tomarem um poço pertencente a Abraão. Volta e meia, os pastores estavam criando confusões com os seus senhores, melhor, confusões para os seus senhores, porque queriam ser zelosos demais e iam além da conta, e foi o que aconteceu com os pastores de Abimeleque com relação à propriedade de Abraão em Cus. Mas houve uma fidelidade mútua, e isso é muito importante, fidelidade mútua. Abimeleque e Abraão fizeram um pacto de convivência pacífica. Abraão iniciou o pacto para resolver o conflito entre vizinhos. Versículo 17 do capítulo 21. Muitas vezes as coisas acontecem, mas se uma parte falhar, houve um pacto. Pacto diz respeito a ambas as partes. Ambos devem cumprir o que foi pactuado. Se uma parte falhar, a outra não é obrigada a falhar. Pelo pacto até tem esse direito, mas pela vivência cristã, não é assim o procedimento. E Abraão não era um cristão, mas aí estavam lançadas as raízes do cristianismo e a vivência bíblica. Abraão foi até Abimeleque. Lembre-se que Abimeleque foi aquele rei que ia possuir a Sarai, porque Abraão não confiou plenamente na promessa divina. Realce-se. O pai da promessa falhando em não... Melhor, o pai da fé falhando em não ter fé suficiente no cumprimento da promessa. E agora, Abraão e Abimeleque estão diante desse pacto, e Abraão toma a iniciativa de estender mais ainda, de fazer mais do que o pacto previa para manter a paz. Ter paz com todos é o imperativo do cristianismo. Não é possível que se possa observar pessoas ditas cristãs que são belicosas, que procuram sempre a inimizade, a desarmonia. O exemplo bíblico que estamos agora focalizando realça esta necessidade de a iniciativa partir do cristão e não do outro. Aqui houve uma ação mútua
mas nem sempre encontramos quem esteja disposto a agir mutuamente para o bem. É mais fácil encontrar quem esteja disposto para agir mutuamente para o mal. Se me fez o mal, se descumpriu o acordo, também não vou cumprir. Esta é a tendência humana. Esta é a tendência do ser humano desde a antiguidade até os tempos presentes. Mas esse não é o ensino bíblico. Oxalá que cada cristão se espelhe no exemplo de Abraão e tome a iniciativa de ir até além do pacto, para não ser quebrado e a harmonia seja prevalecente nas ações. Houve uma atitude de Abraão no sentido de esforçar-se muito para que a paz fosse estendida. Houve uma ameaça de quebra desse vínculo, mas Abraão deu mais do que era esperado para que a paz continuasse. E aqui está o outro episódio muito, vamos dizer assim, até chocante, e é bem conhecido. Deus, o Deus da promessa, proverá. Está em Gênesis 22, de 1 a 24, que é o episódio quando Deus pede a Abraão o seu único filho para ser oferecido em sacrifício. E há algumas particularidades. E aqui Abraão tornou-se aquele homem robusto a merecer o título de pai da fé, porque Deus pedia a Abraão a imolação de Isaac, isto é, Isaac seria morto como sacrifício para Deus. E Abraão podia pensar, mas se ele é o filho da promessa, eu vou matá-lo, e como é que vai ficar? Mas a sua fé era tão grande, segundo os estudiosos, acreditam que Abraão tinha a convicção de que Deus o ressuscitaria de novo se ele fosse mesmo imolado como sacrifício. Realmente foi um pedido, humanamente falando, absurdo de Deus. Como é que ele vai pedir uma coisa dessa? Matar o filho? Mesmo porque esse não era o costume entre os judeus. Que ainda não era conhecido como povo judeu, mas era a formação desse povo. E nesse momento, ainda havia alguns princípios que diferenciava do modo de vida dos outros povos. E agora, Deus vai pedir que Abraão sacrifique o seu filho, que não era uma prática dele, do seu povo, em formação, mas uma prática dos outros povos em sacrifício. Mas até o absurdo para o pai da fé era possível, porque Deus é Deus do impossível. E nós já sabemos do final deste episódio. Abraão triste, numa caminhada de 3 dias, e esta caminhada de 3 dias também realça algo muito importante. Ele não queria algo imediatista. Pediu, vai se fazendo correndo, porque é um roubo de emoções. Não era assim. As coisas de Deus não são feitas de modo abrupto, emocional, mas Abraão teve o tempo suficiente, 3 dias de caminhada, para arrepender-se de atender a ordem divina ou não. Portanto, ele estava consciente de que estava atendendo a ordem divina. Na verdade, era um pedido divino para provar a sua fé, porque ele é supremo, absoluto, e ao ser humano só lhe deve obediência e nada mais. Foi assim que Abraão se pôs diante do pedido divino. O texto fala na questão de Deus ficar sabendo, como nós vimos na semana passada, não é questão dele ficar sabendo, realmente era para provar
o homem, quer dizer, quem ficou sabendo realmente que tinha fé suficiente foi Abraão, não foi Deus, porque ele já sabia disso. Aliás, e ele não provaria a Abraão se ele não soubesse que Abraão tinha esta fé suficiente para ser provado. Realmente não dá para dissertar muito sobre esses episódios, porque são muito chamativos. Uma coisa leva à outra, e o tempo é muito escasso, a gente tem que passar o suficiente, o necessário para a recapitulação, para aprendizado e para a vivência da Bíblia. O teste supremo da confiança de Abraão no Senhor foi este. A despeito da aparente impropriedade e da crueldade da exigência, Abraão prosseguiu com fé. É capítulo 22, verso 8. Temos algumas considerações ligeiras para fazer. Abraão deveria sair de Berseba e dirigir-se a Moriá. Eu já ressaltei isso, mas quero repisar. Uma viagem de 3 dias, tempo necessário para refletir no que estava fazendo. Verso 22 do capítulo, verso 2 do capítulo 22. Então, refletir e decidir ou prosseguir com convicção. O evangelho deve ser seguido com convicção. Não é porque alguns estão fazendo, porque alguns acharam bonito, mas é por convicção. E ainda a presteza de Abraão em cumprir a ordem divina. Verso 3 do capítulo 22. Ele não ficou assim titubeando, mas será? Mas imediatamente ele se levantou e tomou posição para a viagem de 3 dias. O caminho era longo, o tempo era longo, podia se arrepender depois, mas ele tomou a iniciativa de ouvir a voz de Deus imediatamente. Não sei se todos nós estamos dispostos a ouvir a voz de Deus imediatamente, ou vamos ficar sempre postergando até não cumprir. Bem, o tempo já se foi, mas eu vou fazer 2 perguntinhas para recapitular a questão, para extrair alguma coisa aprendida da lição de hoje. Para falar certo ou errado. A fidelidade divina só alcança os fiéis, pois ela exige reciprocidade. Repetindo a questão. A fidelidade divina só alcança os fiéis, pois ela exige reciprocidade. Parece que alguns ficam pensando nisso, né? Está errado. A fidelidade divina não está dependente da fidelidade humana. Em 2 Timóteo 2,13, Paulo é categórico. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Ele não pode negar. Questão 2. A fidelidade humana costuma exigir reciprocidade. Repetindo, a fidelidade humana costuma exigir reciprocidade. Certo. Normalmente, quando a pessoa é infiel, a tendência humana é ser infiel também. Se não cumprir o acordo, também não se cumpre. É olho por olho, dente por dente. É assim que age o ser humano, mas não é assim que age Deus. Obrigado.